Maravilha, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. É uma satisfação imensa tê-los aqui hoje. Hoje o nosso tema está sensacional. Nós vamos falar sobre vendas previsíveis para o sucesso do seu negócio. Então, vale a pena estar participando, estar compartilhando esse conteúdo de valor aí com outros colegas. Então, o pessoal que está entrando agora aí, aproveita já para compartilhar aí com os amigos aí, porque esse tema é bem interessante aí para todas as empresas, né? Que é vendas. Vendas é o coração do negócio aí. Se não tiver vendas, não tem negócio. Então, vale a pena aí estar trazendo os amigos aí para participar com a gente aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Já nos apresentamos aí anteriormente, e então, eu sou o Everton Corrêa aí, e vamos falar hoje sobre vendas previsíveis. Então, o que seria essas vendas previsíveis aí que a gente está querendo dizer? O que a gente está querendo trazer aqui é um conceito aí novo, né, que tem se falado bastante aí ultimamente, que é o seguinte: vendas previsíveis é você ter previsibilidade do que você vai vender e não ficar na dependência aí de o cliente vir até você. Mas a ideia é que você busque esse cliente e traga ele para fazer negócio com você, tá? E com isso você consegue estar gerando dados, gerando números ali, e isso você consegue visualizar que existe uma recorrência nesses números. E com isso você começa a dimensionar e verificar que existe uma previsibilidade, tá? Então eu vou explicar mais detalhadamente isso daqui, mas a ideia é essa: é você não depender que o cliente chegue até você, mas que você leve o teu produto, o teu projeto, o teu negócio até as pessoas para que elas vejam o que você tem e aí sim saia a comercialização, a venda do negócio, tá? Que hoje é muito comum, por exemplo, você pega lojas aí, e como que são as lojas? As lojas normalmente tem a loja aberta lá e fica esperando o cliente entrar na loja, tá? Ou seja, você fica totalmente na mão do cliente ali. Se o cliente não entra na loja, você não tem negócio, tá? E a ideia seria você fazer o contrário. Como que você busca o cliente para ele vir até a tua loja? Não ficar esperando a hora que ele quiser vir na tua loja, né? Então, eu estou dando exemplo de loja, mas isso em qualquer negócio. Isso daí também na parte do digital também funciona dessa forma. Então, essa que é a ideia aí das vendas previsíveis, né? Então, como fazer isso para o seu negócio, tá? Então, e por que é importante, né, essas informações aí que a gente vai estar abordando hoje? Porque esses daí são temas que são um dos principais motivos aí que levam ao fechamento das empresas, tá? Então, por exemplo, falta de capital de giro, falta de planejamento e falta de clientes são os principais problemas aí que ocorrem e, consequentemente, acaba gerando aí o fechamento das empresas. Então, só para ter ideia, aí, mais de 65% das empresas, elas não duram 5 anos, tá? Então, ou seja, é importante esse tema aí para realmente o negócio acontecer. Então, essa que é a ideia da gente estar trazendo esse tema para essa live de hoje aqui, tá? Então, só para ter uma ideia, trazendo alguns dados aqui, de alguns levantamentos que foram feitos aí. Então, só para ter uma ideia, 71% das empresas, elas não bateram suas metas de vendas em 2022. Então, dá uma olhada, 71%, sendo que 60% das empresas, desses 71, eles tiraram a média, né? 60% eram de empresas B2B, ou seja, que vende para outro negócio, né? Então, você tem um negócio que vende para outra empresa, uma empresa vendendo para outra. E 73% foram para B2C, que são empresas que vendem direto para o consumidor, tá? Então, ou seja, são números muito altos e, ou seja, você definiu uma meta e essa meta não foi cumprida em 71% das empresas. Então, realmente é algo aí para se pensar e para estar atento, né? Porque se não tem venda, não tem negócio. Então, vale a pena a gente estar antenado aí o que a gente pode fazer de diferente, né, no nosso negócio. E o que é interessante aí? Nessa mesma pesquisa aí que foi feito um panorama aí de vendas, né, até a empresa aí chama RD Station, que fez esse levantamento, 93% dos profissionais da área de vendas, eles concordam que bons resultados, eles dependem de um processo de vendas bem estruturado. E se você não tem esse processo bem estruturado, eles falam que realmente você tem mais dificuldade de fazer essas vendas, tá? Então, é algo aí que é isso que a gente vai abordar, né? Esse processo aí, como que você pode estruturar esse negócio para que realmente você consiga trazer, né, mais clientes aí para o teu negócio, tá? E o interessante que é, apesar de 93% desses profissionais concordar que depende desse processo, apenas 34% das empresas, elas disseram ter um processo aí previsível, escalável e sustentável. Ou seja, 66% não possui esse processo de vendas bem estruturado. Então, olha o risco aí para as empresas, tá? Então, por isso que eu falo, é fundamental aí estar divulgando esse conteúdo aí, porque realmente é algo de valor aí para o pessoal que for assistir, tá? É, e daí que foi levantado também nesse mesmo relatório aí, as iniciativas, né, que o pessoal considerava mais importantes aí para o negócio, né? Então, só para passar aqui rapidamente aqui, quais foram os principais tópicos aí que foram abordados como sendo itens que precisa ser observado aí. Então, o primeiro foi exatamente ter esses processos bem definidos, depois ter uma equipe bem treinada, ou seja, os vendedores eles não estão treinados o suficiente aí para realmente trazer as vendas que a empresa espera, que tem como meta, né? E o outro ponto é ter processos de vendas com rituais frequentes para acompanhamento. Ou seja, é você ter metas ali de vendas e você conseguir acompanhar essas metas para realmente você visualizar se elas estão sendo cumpridas ou não.
Então, não adianta você estipular meta se você não acompanhar, né? Se realmente está acontecendo isso daí. Então, esses 3 pontos aí foram os mais relevantes aí que nessa pesquisa foi levantada, e então é importante a gente estar atento, tá? Então, o que nós vamos passar aqui? Nós vamos falar alguns passos de como que a gente pode estar fazendo para realmente você conseguir trazer essa previsibilidade aí para suas vendas. Então, isso que é importante aí para a gente poder estar seguindo um processo, né? E um processo estruturado. Então, o que nós vamos falar aqui, basicamente, aí são 6 dimensões aí de vendas que a gente foca, que vai desde a definição do cliente ideal, né? A prospecção de novos clientes, a parte de conhecimento do produto que você está vendendo, produto e serviço que você está vendendo, a parte de você investigar as necessidades, as dores do cliente, né? Para você poder atender ele ali, apresentar o teu produto da melhor forma que você pode estar ajudando ele. E depois a gente vai falar sobre tratamento de objeções, né? E, por fim, as frases, né, de fechamento aí que você pode estar usando também para poder fechar o negócio aí com o teu cliente, tá? Então, é bem interessante aí, essa parte aí de definição do cliente, que seria a primeira etapa aí, que ela, na verdade, é o início aí dessa previsibilidade aí de receita, né? Então, o que seria? Você tem que ter um cliente aí ideal, um cliente que realmente você vai conseguir focar nele, né? Da forma certa. Então, o primeiro passo de todos aí é você definir o perfil ideal de cliente. Então, como que funciona isso? Você tem que segmentar esse teu público. O que acontece muitas vezes? Você chega em algumas empresas e pergunta para o dono, para o gestor, quem é o cliente, para quem ele vende. E muitas vezes o que a gente escuta é que é, eu vendo para todo mundo. Quando a gente escuta que ele vende para todo mundo, a gente começa a ficar assustado. Por quê? Isso daí dá a impressão que é o começo do fim. Por que o começo do fim? Porque quando a gente sai para prospectar e para todo mundo, a gente não consegue ter um foco em quem realmente é o cliente ideal para a gente. E com isso a gente perde muito tempo, energia e, consequentemente, dinheiro, né? Por quê? Quando você não tem um público bem segmentado, você não tem um público bem definido, e você fala que todo mundo é seu cliente, você perde o foco. É mais ou menos assim, você tem lá um alvo e você sai metralhando aquele alvo. Ou seja, você sai tiro para tudo que é lado, e na verdade o que você quer é acertar o meio do alvo, né? Então, em vez da gente sair querendo acertar todo mundo, querendo que todo mundo seja nosso cliente, o objetivo é que a gente tenha um perfil ideal de clientes para a gente, tá? Então, a ideia aqui que é, pensando até em tiro, tem que ser aquele sniper, né? Eu quero ter aquele tiro certeiro para você atingir aquele público que realmente você quer, é do teu interesse, tá? Então, por exemplo, até falando assim, né, exemplo, vamos pegar aqui, a gente está agora com um trabalho aqui de consultoria e treinamentos, palestras empresariais. Então, por exemplo, não adianta eu ficar divulgando os trabalhos que a gente faz, as divulgações que a gente faz, para diversas pessoas. O meu público, por exemplo, a gente faz um trabalho aqui de e-mail marketing, faz um trabalho de ligações, que depois a gente vai entrar mais no detalhe, a gente foca nesse público. Então, qual que é o meu público? É público principalmente de indústria, é um público de indústrias de transformação, tá? São públicos aí que a gente consegue entrar, por exemplo, um público ideal para mim é um público que tem acima de 100 funcionários. A gente trabalha com públicos menores, mas dependendo do trabalho que a gente vai fazer, se é um trabalho maior, talvez um perfil muito pequeno, ele não tem muitas condições de estar fazendo o trabalho, né? A gente prefere até pegar esse público maior, que o valor que a gente cobra fica meio ilusório para eles, né? Então, fica muito mais fácil da gente adentrar, tá? Então, é isso que é bacana, porque daí você tem um foco em quem você vai vender o teu negócio, tá? Então, essa que é a ideia aí de você não sair querendo ser igual uma metralhadora aí, querendo que o teu cliente seja todo mundo, mas sim você definir um perfil que seria um perfil ideal. Vai chegar clientes de outros locais? Sim, vai chegar clientes. Mas a ideia é que você foque num público específico para realmente você ter um norte ali. E não fique gastando, de repente, tempo, energia e dinheiro em algo que não vai ter retorno, né? Então, foca naqueles que vão te dar um retorno maior ali e vão realmente agregar, né, para o teu negócio. Então, o primeiro ponto que é importante a gente ver é exatamente esse ponto aí do perfil do cliente ideal, né? Então, essa coisa mais importante é estabelecer esse perfil, né? E é isso muitas vezes que a maioria das empresas aí ela se perde, né? Então ela já começa errado nesse sentido, tá? Então é um ponto aí para a gente estar atento e a gente já visualizar aí, ter como foco aí o nosso cliente ideal. Que a ideia é importante a gente pensar em 3 fatores aí, quando a gente pensa nesse cliente ideal, né? A gente tem que ver se ele tem consistência e se ele precisa realmente desse nosso produto, nosso serviço. A gente tem que entender que você, a sua empresa, ele tem que entender que você e a sua empresa são as melhores opções aí para ele resolver o problema, né? Então, ou seja, vocês vão resolver o problema dele. O cliente tem que entender isso. E também ter condições financeiras para pagar por essa solução, tá? Então, qual que é a ideia? Que você cria um alvo aí desse cliente ideal.
E a ideia que é que esse cliente ele tenha alta probabilidade de fechar um negócio e ele também tenha alta receita potencial aí para poder pagar por esse negócio que você vai estar vendendo para ele, tá? Então, essa que é a ideia aí de você ter um cliente ideal aí para você conseguir realmente alcançar o que você quer, né? Então, até voltando aí, por exemplo, nosso caso aqui. Então, por exemplo, eu vou ter lá um público com indústrias com mais de 100 colaboradores, por exemplo, no segmento de transformação industrial, ou seja, onde produz, onde monta peças, seria um público para mim. Por exemplo, quem são as pessoas que eu vou procurar? É os CEOs, os diretores, os gestores de RH. Então, são as pessoas que eu vou estar usando de referência para eu poder entrar dentro da empresa, tá? Então, é esse público que a gente precisa focar. Então, não adianta eu ficar, de repente, divulgando o trabalho para um público que, na verdade, não vai comprar, né, esse projeto, não vai comprar esses negócios. Porém, é diferente de um público que eu tenho para os cursos que a gente tem, né? A gente tem cursos aí de capacitação. Esses cursos de capacitação já é um outro público. Esse público já não seria um público de diretores, gestores, CEOs, né? Mas seria um público de profissionais que querem se qualificar. Então, querem ter certificados, querem estar melhor posicionado no mercado. Então, já é um outro público. Então, por exemplo, o público de consultoria, de treinamentos empresariais, é um público que eu vendo para empresas, né? Então, eu procuro as empresas para vender o meu produto, né? E nos cursos, na verdade, eu vendo para o cliente final. Então, um é B2B, o outro é B2C, tá? Então, ou seja, são perfis totalmente diferentes. Então, quando eu vou divulgar cursos, eu divulgo para um público. Quando eu vou divulgar consultoria, treinamentos, eu divulgo para outro público. Tá? Então, é isso que é importante, aí a gente está atento, e isso vai ser fundamental para realmente a gente conseguir ter essas receitas previsíveis aí, né? Essas vendas previsíveis aí para o nosso negócio. Tá? Então, essa que é a ideia aí da gente ter esse perfil ideal do cliente aí, tá? E hoje tem várias ferramentas aí que elas podem ajudar, né, a gente a desenvolver esse projeto aí em cima de como que é esse cliente, tá? Então, por exemplo, tem uma ferramenta que chama Mapa da Empatia, ali é uma ferramenta ali que você é um método, né? Na verdade, é o mais usado aí para analisar os dados coletados e formar aí esse perfil do cliente ideal, né? Então, como o próprio nome já diz aí, a ideia é gerar empatia pelo consumidor. Então, é se colocar no lugar dele e desenhar ali quais são os sentimentos, a personalidade dele, como que você vai chegar até ele, tá? Então, esse mapa de empatia aí é bem bacana essa ferramenta. Outra ferramenta que é um pouco mais completa, na verdade, ela aborda até essa parte aqui também, né, que é o mapa da empatia, é o Canvas Modelo de Negócio, onde a gente também consegue mapear o segmento aí do nosso cliente, esse relacionamento com o cliente, os canais de distribuição, como que a gente vai divulgar, como que a gente vai vender esse produto nosso. Lá também a gente consegue fazer uma proposta de valor, o que na verdade a gente está acrescentando de valor para esse cliente, né? Ali a gente também põe os recursos que a gente vai estar usando, as parcerias que nós vamos ter, a gente já estrutura ali a parte de custos, as receitas, como que vão ser. Então é bem completo, é um desenvolvimento mais completo aqui que chama Canvas Modelo de Negócio, tá? Então, inclusive, em um dos projetos aí que a gente ajuda as empresas, todas essas ferramentas aí, a gente usa mais de 60 ferramentas aí para ajudar exatamente a estruturar todo o negócio aí, tá? Então, essa parte é isso daí, a gente tem que achar um cliente ideal para a gente poder começar a construir essa base aí para vendas previsíveis. Depois, o outro passo, o que passa a ser aí? A gente começar a criar a nossa lista aí, nossa lista de contatos. Para quê? Para a gente poder começar a gerar contatos com as pessoas que realmente são do nosso interesse, tá? Então, o que a gente fez aí? Primeiramente, a gente definiu aí o perfil ideal, agora a gente começa a buscar essas contas, esses contatos aí de pessoas, que é exatamente a parte de prospecção aí de novos clientes, tá? Então, como que nós vamos buscar esse pessoal? Então, hoje é bem comum aí, principalmente para o mercado digital, aí a gente tem ouvido falar mais disso daí, que são os funis, né? Funil estruturado de vendas ali, onde basicamente a gente tem 3 pontos ali, seria o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil, né? Onde, por exemplo, o topo, a boca do funil ali, ele atrai e capta os clientes, né? Então seria a primeira etapa, onde a gente vai estar buscando esses clientes e estar tendo o primeiro contato aí, que eles vão estar começando a conhecer a nossa marca, a nossa empresa, né? Depois, no meio do funil, é a hora onde a gente vai começar a ter um engajamento, aí vai começar a ter um relacionamento com esse cliente, aí, com essa pessoa que aderiu aí para conhecer mais aí sobre o nosso projeto, né? E na parte final, ali no fundo do funil é onde você faz a conversão, onde você realmente faz a venda ali, onde você comercializa o negócio, tá? E hoje tem vários canais aí que a gente pode estar usando, né? Até para esse topo do funil aí, para como captar esses contatos, né? Então, no marketing digital é comum a gente chamar de leads. Leads seria exatamente esses contatos aí que a gente vai estar fazendo a captação. Então, por exemplo, hoje no online é muito comum a gente ver a parte do Facebook, do Instagram, né? O pessoal está lá mexendo no Facebook, no Instagram, daqui a pouco vem um banner lá divulgando alguma coisa, né? Então, ou seja, ali, qual que é a ideia? Ele está querendo captar sua atenção exatamente para você fazer um cadastro, porque na hora que você tem um interesse por aquele negócio lá que está acontecendo, ou seja, um e-book, ou seja, algum outro conteúdo lá que está sendo divulgado, você vai entrar numa lista ali de e-mail dessa empresa, né? Então, ele já vai ter
lá, normalmente, 3 dados seus. Vai saber teu nome, vai saber o teu e-mail e vai saber o teu telefone, tá? E daí, com isso, qual que é a ideia? É que ele comece depois a trabalhar informações com você, né? Então, por exemplo, a gente tem duas formas aí de divulgar. A gente tem, por exemplo, canais online, a gente pode dividir em canais de oportunidade e canais de necessidade. Então, por exemplo, normalmente de oportunidade, exatamente o Instagram e o Facebook. Por que de oportunidade? Porque você está lá visualizando outra coisa e, de repente, você entra num outro assunto que você não estava nem pensando, de repente, né? Você estava vendo lá o que o pessoal está fazendo e tal, e, de repente, vem a divulgação lá de um produto lá para você, né? Então, seria um canal de oportunidade. E o canal de necessidade, por exemplo, seria o Google. O Google normalmente vai, quebrou a tua chave lá de casa. Putz, como que você vai fazer? Poxa, eu tenho que achar um chaveiro agora, tarde da noite. Onde que eu vou achar? Você não vai achar no Instagram e no Facebook, você vai ter que procurar no Google. Deixa eu entrar no Google lá e ver se eu acho algum chaveiro aqui para resolver meu problema hoje, né? Então, o que é bacana? São dois canais aí diferentes, um é por necessidade, outro é por oportunidade, tá? Então, é bacana a gente entender, por exemplo, os nossos produtos, nosso negócio, onde é o melhor lugar aí para a gente fazer essa divulgação, né? É melhor eu divulgar para o Google, é melhor eu divulgar no Facebook, é melhor eu divulgar no Instagram, né? Agora tem TikTok, tem outras mídias aí também, né? Para você acessar, mas é importante estar bem definido, porque senão você vai investir e não vai dar o retorno que você precisa, tá? E a mesma coisa, daí também, isso daí a gente está falando online, mas isso daí também, esses canais de distribuições podem ser offline, né? Ou seja, convencional mesmo, né? Então, isso daí pode ser, por exemplo, através de indicação. Indicação, na verdade, ela significa esse 50% aí, praticamente, de um negócio praticamente fechado aí, né? Então, ou seja, quando tem indicações, alguém te indicou, você já prestou um serviço, alguém te indica, é muito forte essa forma aí de depois você poder fazer novas vendas em cima disso, né? A indicação é bacana, essa parte aí de você realmente pensar em ter um programa, de repente, de indicação, de repente pensar o que que teu cliente pode ganhar te indicando. Então, são pontos aí que é importante aí para a empresa estar pensando nisso daí, porque realmente é muito forte, né? Quando alguém te indica aí, é muito forte aí a outra pessoa aceitar, né, essa indicação. É a mesma coisa que você fala, poxa, fui lá numa pizzaria, nossa, você conta para teus amigos, poxa, aquela pizzaria é muito boa, muito gostosa, tal, vale a pena ir lá, tal. Então, ou seja, de repente tem alguém que está passando por lá, ela já vai se lembrar lá e falar, puxa, pizzaria ali, ele falou que é bacana, cara, qualquer hora lá vou dar uma parada lá para ver como que funciona lá, né? Então, é bacana, porque essa parte de indicação é muito forte, então vale a pena estar pensando nela aí, estrategicamente, não simplesmente aguardar alguém indicar, mas de repente você também arranjar formas para que realmente o pessoal te indique, né? É bacana. Então, por exemplo, a live que eu estou fazendo aqui hoje, muitas vezes não entra pessoas que é o perfil, de repente, que a gente tá querendo, mas de repente as pessoas que estão assistindo estão recebendo esse conteúdo de valor e elas vão poder estar divulgando para outros conhecidos, outras pessoas que de repente tenham essa necessidade, né? Então, ou seja, é bem bacana, porque seria uma indicação. Poxa, eu estou assistindo lá, assisto toda quarta-feira a live lá do Everton, poxa, ele falou que trabalha com consultoria, tal, 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 de repente é interessante para você. Então, por exemplo, essa semana eu recebi uma indicação de um amigo que estudou comigo, ele viu a gente apresentando aqui na live, e daí ele tem amizade com um colega de outra empresa e acabou indicando para a gente ir fazer um trabalho lá nessa outra empresa, né? Então, é bem interessante. Então, a gente tem que ficar atento aí nessa forma aí de trabalho, tá? Daí outras formas aí que a gente tem, né? Por exemplo, para prospectar, que pode estar sendo feita aí, é uma dica, né, para quem trabalha aí com essa parte aí de prospecção. Então, por exemplo, aqui eu vou até dar algumas dicas aqui que a gente até faz aqui, né? Então, por exemplo, a ideia aqui é que a gente separa normalmente 50 clientes aí que a gente quer buscar no mercado. Por exemplo, meu público aqui, vou focar agora em consultoria, em treinamentos. Então, qual que é meu público? São indústrias. Então, qual que é a ideia? A gente está pegando aqui, 50 indústrias, por exemplo, aqui de Guarulhos, que a gente está em Guarulhos, que precisem aí desse trabalho. Então, o que a gente está fazendo? Entrando em contato com pessoas que são, de repente, do RH, que são, por exemplo, gestores, líderes dentro das empresas, e a gente está fazendo esse trabalho aí de divulgação. E daí, como que a gente faz isso? Normalmente, a gente faz ligação e também manda e-mail para essas pessoas, consegue o e-mail dessas pessoas, né? Então, por exemplo, liga lá para alguém da empresa e fala, estou precisando mandar uma apresentação aí para o pessoal do RH, referente a treinamentos, palestras aí, empresariais. Quem que é que eu posso mandar? Então, normalmente a gente pega o e-mail dessa pessoa e depois a gente manda um e-mail falando para ela, eu estou te mandando esse conteúdo, eu não sei se você é realmente a pessoa que mexe, né, com esse assunto, mas caso não seja você, direciona para essa pessoa para ela ver esse conteúdo e ver se tem sentido aí para vocês, né? Então, é uma forma diferente de você fazer, por exemplo, spam. Tá? Porque spam não é legal. Spam é você pegar um monte de e-mail de gente que você nem sabe quem é e ficar divulgando e-mail toda hora, né? Esse não. Esse daqui tem, inclusive, nesse projeto aí que chama Receita Previsível, né? Eles chamam de Cold Calling 2.0. O 1.0, ele seria exatamente esse negócio que parece com spam. O 2.0 é exatamente você pedir ajuda para essa pessoa. Então, você manda um e-mail para a pessoa e fala, ó, eu não sei se você é a pessoa mais indicada, mas se não for você, direciona para essa pessoa dentro da empresa e, de repente, me dá um retorno aqui só para eu saber com quem que eu posso estar falando e tal, né? Então, é uma forma diferente de você conseguir entrar aí nas empresas, depois se liga novamente, tenta falar com a pessoa, tenta agendar uma reunião, né, para poder fechar o negócio, tá? Então, a ideia aqui que é bacana, exatamente isso, você não fica dependendo das pessoas chegarem até você. A ideia é que você vai atrás
desse cliente, né? Porque, por exemplo, as empresas não sabem que o Everton existe, né? A ideia é que é? A gente tem que divulgar, mandar um portfólio que, de repente, casa com a necessidade da empresa, bacana, deu matching lá, a gente vai lá e vai fazer o trabalho, tá? Então, essa que é a ideia aí de como que funciona essa parte aí de você começar a ter uma receita previsível no teu negócio, né? Não ficar dependente aí das pessoas virem atrás de você, tá? É, então, legal. Então, essa etapa aí é exatamente construir essa lista aí de contatos, né, de empresas, de contatos aí que você vai estar lidando consequentemente, aí depois fazendo essas campanhas aí de e-mail, né, para poder divulgar, né, o teu projeto aí para essas empresas, tá? E, então, isso daí pode ser também de outras formas, por exemplo, o exemplo que a gente deu anteriormente, lá, de você fazer um post no Facebook, no Instagram, divulgar, por exemplo, um e-book, falando, ó, tem um e-book aqui sobre treinamentos, por exemplo, né? E, então, ou seja, as pessoas que vão abrir são pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então, o que é bacana? Você também já gera uma lista de pessoas, né, que vão estar recebendo esse conteúdo, você gera esse e-book, mas daí você também já vai ter o nome, e-mail e telefone dessa pessoa. E daí você consegue estar mandando mais conteúdos para ela, para ver, de repente, ela tem interesse lá em algo que você está oferecendo, tá? Então, é outra forma aí também de fazer essas divulgações, que são esses e-mails marketing, tá? Então, ou seja, primeiro a pessoa, ela aceitou entrar lá, baixou um e-book, você manda o e-book para ela, e depois você mandou, poxa, além do e-book, olha, tem também esses treinamentos, caso você precise aí dentro da tua empresa, fala com a gente, tal. Então você começa a divulgar baseado no que ela fez o cadastro lá, tá? Então é bem interessante aí esse processo aí. E depois entra no próximo passo aí, que é você realmente conseguir fazer esse contato, você qualificar, né? Primeiro você atrai esse lead, vamos por assim, esse ainda não é um cliente, porque você só atraiu, né? É só um contato ali para você. Depois você qualifica ele, vê se realmente essa pessoa, essa empresa tem o perfil que você precisa, né? Para quem você quer entregar esse produto. E daí sim você começa a fazer esse trabalho de relacionamento, que é o quê? É você realmente ver as necessidades, as dores desse cliente e para você oferecer o que ele precisa, tá? Então, ou seja, daí você começa a focar nesse sonho aí, o que esse cliente quer, o que ele quer resolver, né? Então, ou seja, a ideia é que você pense aí, eu sou um solucionador de problemas. Como que eu vou solucionar o problema desse cliente? O que ele está querendo aí? Como que a gente vai conseguir resolver? E para isso é importante o quê? A gente não pensar só na parte de preço, mas pensar principalmente como que a gente agrega valor para isso que o cliente está querendo, tá? Então, o preço, né, é o que o cliente paga, valor é o que ele leva, né, é o que você entrega para ele. Então, é bem importante aí essa ressalva aí, né, porque o cliente não quer preço, ele quer saber, poxa, legal, esse preço aqui eu vou pagar, mas o que você vai me entregar de valor, né? Então, essa percepção aí do cliente de como o produto ou serviço vai resolver o problema dele, isso que é importante aí para que realmente gere negócio, né? Então, ou seja, você tem que apresentar aí quais são os benefícios, por exemplo, desse cliente comprar o teu produto, quais são os benefícios aí, quais são os resultados extraordinários aí que você vai estar levando, quais são as soluções que você vai entregar para ele, tá? Então, esse que é o importante aí de você pensar nessa parte aí de vendas, tá? E hoje, como que é como que até hoje aí era o tradicional aí, né, de vendas? Normalmente, você tinha um vendedor e esse vendedor fazia tudo, né? Ele faz a prospecção, ele conhece o produto, ele vai lá no cliente, ele depois que vende, ele vai lá, fica fazendo o pós-venda, ou seja, normalmente era esse aí o perfil, tá? Só que baseado em alguns estudos, e até baseado nessa metodologia de receita previsível, hoje o pessoal visualizou que o ideal é separar esse fluxo. Não fique tudo com o vendedor. Por quê? Quando fica só com uma pessoa ali, só com o vendedor, esse processo ele não gera o melhor resultado que a empresa precisa. Tá? Então, até os dados que nós levantamos lá no início da live, né, a gente viu lá que 71% das empresas não bateram as metas em 2022, esse público aí, talvez, para eles não estarem ainda usando esse conceito mais moderno aí de vendas. Tá? Onde a ideia que é, na verdade, você distribuir os processos ali de uma forma que você vai ter uma pessoa que o pessoal chama de hunter, que seria o caçador, que seria o pré-vendedor, que seria essa pessoa que vai estar fazendo essas captações desses contatos. Então, esse hunter, esse pré-vendedor, ele vai estar fazendo a captação dessas pessoas que têm interesse e fazendo, de repente, essa qualificação, né, desse cliente, para depois, sim, ele passar para o vendedor. E na hora que chega no vendedor, esse cliente ele já passou, já tirou até algumas dúvidas, talvez tenha algumas coisas já ainda em aberto, mas ele já está mais qualificado. Então a ideia que é que o vendedor ele não fique perdendo tempo com todas as pessoas, mas que tenha um pré-vendedor, que é esse hunter, né, que já vai fazer essa seleção e levar realmente esse perfil aí de contato que realmente tem mais tendência para estar fechando o negócio, tá? E daí realmente o vendedor ele vai focar em alguém qualificado ali, tá? E depois uma terceira etapa
após realmente ocorrer a venda, tudo, daí a ideia é que você também tenha o pós-venda, né? Então, que seria aí o Customer Success, né? Que é exatamente você ficar tendo ainda contato com esse cliente para futuramente, de repente, você ter até novas vendas aí, tá? Então, a ideia que é que passe a ser não só um cliente, mas seja um promotor da tua marca, né? Então, ou seja, quando você tem clientes que estão felizes com a tua marca, eles indicam, né? E a gente viu anteriormente aí que a indicação é uma das formas mais fortes aí de você poder posteriormente vender, tá? Então, é isso que é bacana aí, desse processo aí que a gente está chamando aí de vendas previsíveis, tá? Então, ou seja, você tem todo um passo a passo aí de como você fazer esse negócio, né, para realmente acontecer, tá? E daí, o que é importante aí? Para o vendedor, né? Essa parte aí que também muitas vezes o vendedor ele perde vendas por ele estar mostrando ali coisas que na verdade não tem muito sentido para o cliente, tá? Então qual que é a ideia aqui? É que esse vendedor ele tem um conhecimento do produto e que ele saiba quais são os benefícios na verdade desse produto que ele está vendendo e não simplesmente a característica do produto. Característica não vende. O que vende é os benefícios que esse produto vai trazer para o cliente, tá? Então, por exemplo, a gente está fazendo esse treinamento aqui de vendas nas empresas, tá? E daí o que a gente tem? A gente trabalha com um projeto lá que a gente consegue avaliar o perfil dos vendedores. Para quê? Porque é importante você saber qual que é seu perfil e saber também, talvez até qual é o perfil do teu cliente, tá? Para você saber como lidar com ele, tá? Isso daí nos nossos treinamentos a gente foca nisso. Só que, por exemplo, isso daí é uma ferramenta que a gente usa, tá? Então, por exemplo, uma característica, eu poderia chegar e falar, ó, no meu treinamento de vendas, a gente trabalha aí com a ferramenta DISC, tá? Simplesmente isso. Ou seja, é uma característica que eu estou informando para o meu cliente. Só que para o meu cliente, isso daí não quer dizer muita coisa, ele não conhece, né? Então, qual que é a ideia? Que eu passe o benefício de eu estar fazendo esse trabalho. Então, por exemplo, nesse caso aí, no meu treinamento de vendas, eu vou estar oferecendo para vocês aí essa parte, essa ferramenta DISC, que ela permite mudanças comportamentais, né? E de repente o teu vendedor tem, que são limitantes ali, fazendo com que ele desenvolva e consiga vender muito mais aí para sua empresa. Ou seja, quando eu falo esses benefícios, que na verdade vai trazer ele ter esse conhecimento, fica muito mais relevante para o cliente querer comprar. Tá? Então, muitas vezes a gente perde vendas porque a gente não mostra o benefício que esse projeto, esse produto vai estar sendo levado, na verdade, para o cliente. Então, ele acaba não entendendo ali que isso daí realmente tem valor para ele. Né? Então, ele acaba vendo só preço e não vê o valor agregado que você vai estar entregando para ele. Tá? Então, é importante aí o vendedor ele está familiarizado com esses produtos, tanto com as características, mas também com os benefícios, tá? É a mesma coisa, por exemplo, você vai comprar lá o sabão em pó, né? Sei lá, vou lá comprar o sabão em pó tanto, né? Que ele contém o exclusivo removedor R4H. Cara, você chega lá para o teu cliente e fala, cara, compra esse sabão tanto que ele contém esse removedor R4H. Cara, não quer dizer nada para ele. Então, qual que é a ideia? Qual que é o benefício desse sabão em pó? Ó, o benefício aí desse sabão em pó é que ele elimina as manchas da sua roupa. Poxa, aí sim, né? Então, esse removedor R4H, na verdade, é uma característica técnica, que, na verdade, o que ela faz? É eliminar as manchas da sua roupa. Tá? Então, essa que é a ideia aí, que para cada produto, realmente você tenha essas características e o benefício que ele vai trazer para o teu negócio. Tá? Então, isso daí é fundamental aí para que realmente você consiga vender, porque se você falar só característica, ninguém vai comprar, né? Então, é um ponto crucial aí para avançar nessa parte aí, tá? E depois, qual que é a ideia? É você exatamente sentir, né, essa necessidade, essas dores aí desse cliente, para você realmente conseguir levar o que ele quer, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aí, como que eu posso estar levantando informações, por exemplo, para eu estar indo vender um treinamento de vendas dentro de uma empresa, por exemplo, né? A ideia é que a gente comece a fazer perguntas para a gente entender quais são essas dores, essas necessidades do cliente. Então, por exemplo, quantos profissionais de vendas você tem aí na sua equipe? Né? São informações que a gente precisa saber. Recentemente, eles passaram por algum treinamento de vendas, por exemplo, né? Estou falando de vendas, mas poderia ser treinamento de liderança, né? Que a gente também está fazendo, né? Então, por exemplo, quantos líderes você tem aí na sua equipe? Recentemente, eles passaram por algum treinamento aí de liderança, né? O que faltou no treinamento aí que eles fizeram, né? O pessoal aí está atendendo aí as metas, eles estão conseguindo atingir o que está sendo esperado? Quais estão sendo os principais problemas aí da liderança que está sendo observado aí, que vocês veem que é relevante, aí de repente a gente está ressaltando aí no treinamento, né? Então, ou seja, você começar a fazer perguntas, exatamente tentando entender as necessidades, as dores aí, para você conseguir fazer uma entrega depois que realmente seja relevante aí para quem está comprando, tá? Então, essa que é a proposta aí da gente estar fazendo esse levantamento, essa investigação aí para apresentar daí depois o produto, tá? Depois que a gente fez isso, então a gente construiu aí como se fosse uma linha de montagem aí, né? Então a gente passou lá pelos hunters, né? Que são os caçadores, que seriam os pré-vendedores, né? Nesse momento a gente estaria com os closers, que é chamado, que são os vendedores, que são os caras que vão fechar o negócio, né? E, ou seja, teve essa passagem de bastão, né? Na verdade, você passa do pré-vendedor para o vendedor, né?
Então, muitos aí também chamam esse pré-vendedor de SDR, né, que é Development Representative, né, seria exatamente esse pré-vendedor, né, então algumas pessoas conhecem como SDR, tá? Aí a gente tem o closer, que seria o vendedor, e depois a gente tem os farmers, que seria o pós-venda, aí, o customer success, né? Então, é esse processo que a gente constrói aí. Então, ou seja, você constrói sua lista, você envia aí, começa a contactar, né, entra em contato por telefone, começa a enviar os seus e-mails, né, começa a fazer essas ligações aí de sondagem, daí você consegue começar a marcar algumas reuniões, daí você começa a fazer essa qualificação desse cliente, né? E daí sim você passa ele para o vendedor, na verdade ainda não é cliente, é um contato, né? Você passa esse contato para o vendedor, onde ele começa a descobrir essas necessidades, ele começa a fazer essa demonstração personalizada aí, mostrando as características, os benefícios, e daí ele começa a tratar as objeções, né? Então, poxa, não tem dinheiro, putz, para mim não dá, daí tem várias objeções aí que o pessoal põe. A ideia é que esse vendedor consiga estar fazendo essa quebra de objeções e fazendo uma negociação para depois estar fazendo o fechamento, tá? Então, o que é importante também? Ele ter técnicas aí, para cada item que normalmente são as objeções, ele saber tratar cada uma delas, tá? Então, é importante ele ter um caderninho lá, pô, o cara falou que não tem dinheiro, como que eu posso sair dessa, né? E ele já ter lá uma forma dele sair desse ponto, para não perder a venda, né? Poxa, legal, você não tem, você não está com condições, mas ó, a gente pode parcelar, a gente consegue fazer de várias formas, pode passar no cartão, pode fazer uma parcela à vista, o resto você parcela, a gente pode parcelar em mais vezes. Então, ou seja, você tem que ter algumas formas ali de você conseguir dobrar essa situação aí, tá? Então, essa é a ideia. Então, você tem que pegar essas objeções, as mais comuns aí que Uhum. acontecem, né, no teu negócio, e você começar a ver formas de como você sair delas, e já ir preparado, e treinado, né, para você, na hora que for questionado, você já ter a resposta na ponta da língua ali, para você realmente conseguir reverter a situação ali rapidamente, tá? Então, isso é fundamental. E depois, no final, o fundamental aí também é você ter perguntas de fechamento do negócio. Por quê? O que acontece? Esse ponto aqui é fundamental. 91% dos vendedores, eles desconhecem essa técnica aí de pergunta de fechamento. Então, ou seja, acaba, de repente, fazendo todo o processo e chega na hora de fechar, acaba não conseguindo, tá? Então, a pergunta de fechamento é uma estratégia utilizada por vendedores para incentivar o cliente a tomar uma decisão de compra, né? Ela é feita exatamente no final da negociação, após apresentar os benefícios, as características do produto ou serviço, né? E ela tem como objetivo aí de direcionar o cliente a tomar uma ação concreta, como fechar o negócio ou avançar para uma próxima etapa aí do processo de compra, tá? Então, por exemplo, algumas perguntas aí de fechamento poderia ser você falando para o cliente: você está pronto para fazer o pedido? Posso agendar a entrega para você? Né? Qual a forma de pagamento você prefere utilizar? Né? Você está satisfeito com todas as informações aí, pronto para seguir adiante? Né? Então, são algumas perguntas aí. No treinamento, a gente da Maris, a gente, até isso daí, postilado, tudo aí com esses dados, é bem bacana, né? Mas então essa que seria algumas ideias aí para você realmente fazer as perguntas aí para fechar o negócio, tá? Então, o processo aí que a gente fala de vendas previsíveis, ele cai nesse processo todo aí, onde a gente comentou, né, que são exatamente esses passos de a gente conseguir falar tanto da definição, né, do cliente ideal, dessa parte aí de você estabelecer esse perfil, né, essa definição do cliente, depois a gente vai para a prospecção de novos clientes, então a gente tem que construir essa nossa lista aí de contatos, né, depois a gente falou aí de conhecimento do produto, então a gente saber tantas características quanto a parte de benefícios desses produtos, a gente saber tratar as objeções, e, por fim, a gente ter essa parte aí de frases de fechamento do negócio, tá? Então, essas seriam as etapas aí que a gente considera aí como realmente fazendo parte aí de você conseguir criar um processo de receita previsível para o teu negócio, onde você não fique dependente dos clientes chegarem até você, mas sim você ir buscar a oportunidade de pessoas que venham a se interessar pelo teu projeto, pelo teu produto, pelo teu negócio, né? Então, essa que é a ideia. E o que é, daí, passando aqui, o que é importante, né? Existem 5 maneiras aí de você crescer o seu negócio, aumentar a sua receita. Então, essa daqui também é uma dica de ouro aí, que vale a pena refletir, tá? Normalmente, quando você chega para um gestor, para um dono de negócio, normalmente ele sabe aí os clientes que ele tem, normalmente ele sabe aí qual é a receita que ele está tendo e se está tendo lucro ou prejuízo. Isso aí normalmente é o que ele sabe. Não, eu faturei tanto e estou tendo mais ou menos lucro ou prejuízo. E muitas vezes o que ele fala? Eu quero aumentar minha receita, eu quero aumentar os meus clientes, eu quero aumentar o meu lucro, né? Só que o que acontece? Tanto os clientes, como a receita, como o lucro, eles são consequências, tá? Então, qual que é a ideia? É que para você chegar nesses dados, tanto de cliente, como de receita, como de lucro, você tem que atacar em outros fatores antes. Então, por exemplo, para você chegar no número de clientes, na verdade, antes disso, você tem que estar aumentando, por exemplo, o teu número de leads, o teu número de contatos, por exemplo. Você tem que estar tendo mais gente lá na boca do funil,
mais gente entrando, para daí você ir para outra etapa, que seria o quê? Fazer essa conversão de contatos em clientes, realmente, em contatos que realmente queiram conversar, né? E queiram fechar negócio. Então, ou seja, para você aumentar a base de cliente, na verdade, você não consegue focar diretamente no cliente, você tem que focar nos leads. Nos leads e na tua taxa de conversão. Como que está a sua taxa de conversão? Né? Qual que é o percentual de conversão? Então, entra 100 pessoas, por exemplo, que baixam um e-book, só que desses 100 e-books você consegue fazer uma venda. Ou seja, a tua taxa de conversão ali é 1%. Né? Então, como que você faz? Você pode estar aumentando a tua taxa de conversão. Como que eu faço para aumentar essa taxa de conversão? Cara, tem que estudar todas essas técnicas aqui que nós falamos, né? E, de repente, eu aumentei, em vez de ser 1%, poxa, agora eu estou conseguindo fechar cada 100 contatos que entram aqui, estou conseguindo fechar 5. Olha, nossa, você saiu de 1% e foi para 5%, tá? Mas, na verdade, o que você mexeu? Você mexeu na taxa de conversão e, consequentemente, gerou mais cliente. Tá? Então, isso que é importante. Então, quais são os fatores aí, esses 5 fatores que são fundamentais aí para você focar? É aumento do número de clientes, é a taxa de conversão, como está sendo essa tua taxa de conversão, que normalmente as pessoas não sabem esses dados, né? Elas não marcam, elas não têm controle. O outro é o número de transações que você faz, ou seja, você faz novas vendas para esse cliente, você faz mais vendas. Então, é mais ou menos assim, você vai lá no McDonald's lá, você fala, eu quero um lanche. Normalmente você pede o lanche, ele já fala, você quer a fritas também? Você quer o refrigerante? Daí você fala, quero o refrigerante. Tá, esse combo aqui, com refrigerante médio, tanto. Você quer o grande? É mais tantos reais. Aí você já compra o grande, a batata frita também, né? Então, ou seja, eles já agregam mais valor ali na transação, tá? Então, vai ver, você gastar lá 30 reais, você vai gastar 40, né? Então, assim, você consegue vender mais produtos ali para o mesmo cliente. Então, é isso também, tem que estar atento aí, como que você consegue estar trazendo essas vendas aí adicionais, tá? Que seria exatamente esse número de transações. O outro fator, né? Então, a gente já falou de 3, o quarto fator seria o ticket médio, né? Qual que é seu ticket médio? Cai também tá no exemplo aí que a gente falou, né? Na verdade, o ticket médio é exatamente isso. Em vez de vender 30, você vai vender 40. Em vez de vender 2 produtos, você vai vender 3, né? Então, o ticket médio é exatamente isso. Poxa, em vez de vender 30 reais, eu vou vender 40 reais por cliente. Então, o meu ticket médio lá, poxa, aumentou, tá? E por último, porque daí quando você tem, né, essa parte aí de número de transações e esse ticket médio, daí sim, isso daí vai gerar receita para você, tá? Que também é uma consequência. Da mesma forma que o cliente é consequência do lead e da conversão, a receita é consequência do número de transações que você faz e o ticket médio teu, tá? E daí, em cima disso, o que você tem? Por último, você tem a tua margem de lucro, que também ela vai influenciar diretamente no teu lucro. Então, o que você pode fazer também? Você pode ter uma margem maior, vai aumentar teu lucro, tá? Então, o que é bacana? Se você aumenta 10% cada um desses 5 fatores, matematicamente você aumenta em 46% a sua receita e em 61% o seu lucro, tá? Então, nossa, essa dica aqui é a dica de ouro, né? Para você entender esse processo, entender como funciona isso daí e realmente conseguir ter algo relevante aí que vai trazer resultados extraordinários aí para o seu negócio, tá? Então, isso daqui deixei para o fim, que é exatamente uma esmeralda aí para vocês, tá bom? Então, é legal. É isso aí que eu queria passar hoje aí para vocês. Então, foi essa parte aí de vendas previsíveis, né? Então, como você criar esse processo de vendas aí dentro da tua empresa. Então, voltando a lembrar aí, a gente trabalha aí com essas palestras aí, treinamentos, inclusive a gente tem esse treinamento aí de vendas, né? Então, querendo levar isso daí para a sua empresa, a gente entrar mais a fundo aí. Então, por exemplo, falando aqui praticamente 45 minutos aí, 1 hora, por aí. Então, imagina você levar um conteúdo de valor desse aí, com um treinamento mais extenso aí, o quanto de conteúdo que vocês vão estar levando aí para os seus vendedores, tá? E fora esse daí, também a gente tem uma gama de outros treinamentos, né? De liderança, gestão de equipe, inovação, inteligência emocional, atendimento ao cliente. Então, vale a pena aí estar entrando em contato aí, que a gente pode estar passando o portfólio aí com todas essas informações aí para vocês, tá bom? Então, é isso por hoje, pessoal. Agradeço aí imensamente a presença de vocês que ficaram até o final aí, muito obrigado. Agradeço aí por terem dedicado seu tempo, buscando mais aprendizado, mais conhecimento. E para quem está assistindo depois aí, também, obrigado aí, seja muito bem-vindo aí. E lembrando que toda quarta-feira a gente está fazendo essas lives aí com esse conteúdo de valor, tá? Então, conto com vocês aí, obrigado, divulguem a gente aí. Essa live a gente vai estar divulgando aí no Instagram, mas também a gente está disponibilizando ela aí no YouTube. Então, quem ainda não curtiu a gente lá no YouTube, o canal é Sonhando Futuro, tá? Então, vale a pena aí estar seguindo a gente aí e compartilhando esses conteúdos de valor aí para todos que se interessarem aí pelo assunto, tá bom? Ótima noite a todos aí, fiquem com Deus, boa noite, sucesso absoluto para vocês aí.